Irmãos, nós estamos nessa série falando sobre guiados pela verdade, amém? Tem sido impactante para todos nós, porque Deus tem marcado os nossos corações, porque hoje existem muitas vozes, não é verdade? Muitas vozes, mas Deus tem falado conosco, que a verdade é uma pessoa, nós precisamos seguir a verdade, seguir a Jesus, e aquilo que Ele fala, e aquilo que Ele fala vai prevalecer contra tudo. A verdade de Deus vai prevalecer contra tudo, contra todas as circunstâncias adversas, contra todos os prognósticos. A palavra de Deus prevalece. Isso nos dá confiança, irmãos, porque o Deus que nós servimos, Ele tem um atributo chamado imutabilidade. Significa, lá em Tiago fala que Ele não tem sombra de variação. Então significa que Ele é confiável. Ele não hoje está de mau humor, instável, e vai mudar a sua palavra. A sua palavra permanece para sempre. Todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus, o quê? Não passarão. Amém? A palavra de Deus, a palavra lançada, não volta vazia. Amém? Ela vai cumprir o propósito para qual ela foi designada. Ela vai cumprir. Então aquilo que Deus fala vai cumprir. Então as suas promessas, irmãos, elas são verdadeiras, confiáveis. E isso nos dá o quê? Confiança. Porque mesmo que tudo à nossa volta diga outra coisa, nós permanecemos firmes, porque nós somos guiados pela verdade da palavra de Deus. Amém? Então essa palavra tem impactado nossos corações, as nossas vidas, porque elas são as palavras de Deus. Irmãos, eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Faça uma reflexão, irmãos. O Senhor já trouxe algo que não estava preparado, eu trouxe para vocês. Mas pare um pouco e reflita. Qual o objetivo eu tenho de toda semana estar em um lugar, ouvir uma palavra, mas não deixar que uma linha penetre dentro do meu coração e me mude, e eu não viva? Qual sentido tem isso, irmãos? Ouvir a palavra de Deus e não ser afetado por ela. Ela é uma carreta carregada, não tem como você não ser afetado. Mas você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, fala comigo. Me mude, Jesus, que essa palavra possa mudar a minha vida, em nome de Jesus. Faça essa oração, você e Deus, e fala: Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra penetre no mais profundo, na camada mais profunda que existe dentro do meu coração, e que me mude, e que me transforme, porque essa é a palavra de Deus. Ela vai lesionar mesmo os nossos corações. Amém? Então faça isso. Nós vamos dar sequência hoje numa palavra. A primeira parte dela eu trouxe algumas semanas atrás. O tema era o jugo que traz descanso. E nós falamos sobre o descanso. Você que não ouviu essa palavra, está gravada lá no YouTube. Você pode ouvir, você pode assistir depois. E você vai entender melhor, porque hoje eu vou dar uma sequência nessa palavra. Eu vou continuar falando sobre o descanso. Aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo para derramar na vida dos irmãos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, irmãos, porque todos que estão nesse lugar, todos serão afetados por essa palavra, inclusive eu. Estou sendo afetado, serei afetado por essa palavra sobre o descanso. Amém? Nós vamos continuar nos aprofundando mais, entrando mais profundo ainda, para falar sobre o descanso. Amém? Eu não posso
trazer a primeira parte, eu vou apenas trazer aquilo que foi o central dessa palavra, que foi quando eu me coloco em julgo com Jesus. Eu não ando mais na minha força, mas na força de Jesus. Então Jesus está nos convidando: vinde a mim, venham até mim, se movimentem, venham até mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as suas almas. Então nós trouxemos uma realidade muito importante: não é apenas o nosso corpo que precisa descansar, mas também a nossa alma. Quantas pessoas nesse lugar se sentem cansadas e sobrecarregadas? Levante a mão. Está com medo? Irmãos, essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Jesus está querendo compartilhar o coração dele conosco. Na sequência dessa palavra, nós vamos aprender com Jesus a descansar a nossa alma. Ele chama: aprendam de mim, venham e aprendam. Então ele é um mestre e ele quer nos ensinar algo. Você quer aprender a descansar? Amém? Eu quero aprender a descansar. Você quer aprender a descansar dessa sobrecarga maldita, desse cansaço maldito? E nós trouxemos o seguinte: olha, sendo que não é somente o nosso corpo, mas a nossa alma precisa descansar. O nosso corpo, ele descansa muitas vezes com uma boa noite de sono. O descanso físico, natural, uma noite de sono bem dormida, você consegue descansar. Mas a alma, você precisa reabastecer a alma. Então não é um descanso, você pode ficar um mês com os pés para cima, que se a sua alma estiver sobrecarregada e cansada, você não vai descansar. E esse convite de Jesus para, em parceria com ele, trabalhar, ao mesmo tempo que eu trabalho, eu descanso. O descanso que Jesus nos ensina está em trabalhar com ele, junto dele, em parceria com ele. Amém? Porque eu não vou fazer na minha, mas na força dele. Vocês lembram do jugo que nós trouxemos aqui, até a imagem, não é? Que era usado antigamente. Não sei se tem a imagem aí, se tiver, Samira, por favor, pode até colocar, para os irmãos verem, como é esse jugo, não é? Ele está dizendo: olha, venha e se coloquem em jugo comigo, trabalhem comigo, porque eu vou dar descanso para a alma de vocês. Eu vou reabastecer a alma de vocês. Irmãos, nós temos uma grande dificuldade em identificar que nós estamos sobrecarregados, que a nossa alma está cansada, não é verdade? Nós temos dificuldade de aceitar isso e de reconhecer isso, e isso se torna cada vez mais difícil, o processo de reabastecimento. Por quê? Porque eu penso que eu não preciso, que eu dou conta, e esse eu não preciso, e esse eu dou conta, é que tem levado muitas pessoas hoje a uma exaustão profunda, a um esgotamento profundo, a ponto delas não conseguirem mais sair desse lugar. Isso é sério, irmãos, e a gente vai falar sobre isso aqui, hoje, trazendo isso. A alma precisa ser renovada, ela precisa ser reabastecida, isso somente Jesus pode fazer. Você pode tentar tudo, você não vai conseguir. Nós temos visto o que tem acontecido no mundo. Tem pessoas que são bilionárias, mas estão sobrecarregadas. Então o dinheiro pode fazer isso. O dinheiro pode fazer quase tudo, não é verdade? Mas ele não pode. Obrigado, viu? É isso aí, o que é um jugo, ó. É uma ferramenta de trabalho. E a gente até brincou isso, né? Com isso.
Porque a gente está dizendo, ó, Jesus está te chamando para colocar um peso no seu pescoço. Não é? Mas ao mesmo tempo você vai encontrar descanso, porque você vai fazer com Ele. E nós até falamos, porque o boi mais forte, mais preparado, ele é colocado do lado direito normalmente, porque ele vai ensinar e treinar o boi mais jovem, e ele vai dar direção. Amém? Para que tudo aconteça no ritmo dele. Então nós aprendemos que esse descanso está diretamente ligado ao ritmo de Jesus. Então significa que tem um ritmo. E nós conversamos, vocês se lembram? Que o mundo está em um ritmo o quê? Diabólico, disfuncional. O ritmo do mundo hoje é disfuncional, irmãos. Por isso nós temos visto tantas pessoas doentes. Tantas pessoas doentes. Então isso é muito sério. O texto eu quero trazer de volta para vocês aqui, sobre isso. É Mateus capítulo 11, eu gostaria que a gente pudesse ler esse texto de novo. E a gente vai ler só depois mais um texto também, para a gente caminhar na palavra de hoje. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Pode ser na NVI, fazendo favor. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 42, 11, por favor, Samir. Veja se essa não é a realidade nossa, irmãos. Olha o que o salmista está dizendo. Esse é um salmo dos descendentes de Corá. Olha o que esse salmo está dizendo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, quem estava dizendo isso era um crente, tá? Era um crente. O salmista era um crente. Fique perplexo, mas ele estava dizendo isso. Por que está tão abatido, ó minha alma? Reconhecer que você não está bem é um primeiro ponto, irmãos. Reconhecer que você não está bem é um primeiro caminho. Isso é muito sério. Então ele está trazendo essa pergunta: por que está tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, preste atenção. O mundo está agitado. Hoje é um dia de eleição. As pessoas estão eufóricas. Elas estão agitadas, preocupadas com o que vai acontecer, com seus empregos, com tantas coisas, irmãos. Elas estão afetadas, ansiosas, depressivas, angustiadas. Muitas vezes colocando a esperança delas em homens mortais, e não descansando no Deus Criador de todas as coisas. E Jesus está nos chamando para aprender com Ele. Por isso eu disse que se você não se movimenta do lugar que você está para ouvir a palavra de Deus e deixá-la penetrar, o que vai acontecer com você? Vai continuar do mesmo jeito. E eu não quero continuar do mesmo jeito. Você quer? Eu não quero. Eu não quero perder tempo. E Deus não perde tempo. Deus não perde tempo. Então preste atenção. Nós vivemos numa era, o quê? Marcada pela sobrecarga. Isso é uma verdade. Trabalho incessante, não é mesmo? Nós vemos o quê? Expectativas que nunca se aquietam, não é mesmo? Expectativa de casamento, expectativa de ter filho, expectativa de ter neto,
expectativa de aposentar, expectativa de não sei o quê. E a gente começa a colocar expectativa em tudo. E aí começa a gerar uma grande frustração dentro do nosso coração. E nós não conseguimos resistir à pressão. E sucumbimos muitas vezes. E nós vivemos numa era o quê? De uma comunicação que não dá trégua. Não é mesmo? Nós até lemos o texto lá de Daniel, do profeta Daniel, falando sobre isso, na última palavra. Nós estamos imersos, e nós, quase todos nós, imersos o quê? Em um universo de quê? De superprodução, super desempenho, não é mesmo? E nesse cenário caótico, nós esquecemos de cuidar da alma. Você sabia que você é um ser tripartido? Corpo, alma e espírito. Os gnósticos só pensam que o espírito é importante e esquece o resto. O gnosticismo é isso. Apenas o espírito importa. Deus não vai ressuscitar espírito, irmãos. Ou vai? Tem como ressuscitar espírito? Deus vai ressuscitar o corpo. Então o corpo tem valor para Ele. E a alma é a sede das emoções, é quem eu sou. Deus não vai apagar quem você é. Ele não vai apagar a sua história. Você entende isso? Então você precisa cuidar do corpo, do espírito e da alma. E nós nos esquecemos disso. E pensamos que está tudo bem, está tranquilo. Eu vou rompendo, vou levando, vou empurrando com a barriga. Enquanto dá, eu vou empurrando com a barriga. E eu já fiz isso muito, irmãos. E você só vai, desculpa a palavra, se estrepar. Não sei se você entende essa palavra. A Nuxa não vai entender não, né, Nuxa? Você vai se dar mal, muito mal. Você vai cair no meio de espinho. E muitas vezes nós não fazemos a pergunta que é uma pergunta simples e importante. Será que a minha alma está cansada? Você já fez essa pergunta? Será que a minha alma está cansada? Ah, mas eu sou um super crente. Eu sou bom demais, eu sou fogo puro, sapatinho de fogo. Aqui é varão de guerra. Glória a Deus pela sua vida, aleluia. Mas você é humano, tá? Esquece não. Se perguntar é muito importante. Minha alma está cansada? Irmãos, essa não é uma pergunta superficial e trivial não, irmãos. Mas é um convite para nos fazer refletir, sabe? O quanto é importante eu também cuidar da minha alma. E como Deus quer fazer isso, e só Jesus pode fazer isso. Amém? Por isso Jesus está falando, olha, existe um ritmo. E se eu andar nesse ritmo que Jesus me ensina, eu vou, o quê? Ser renovado constantemente. A minha alma vai ser renovada constantemente. Amém? Porque eu vou receber da fonte que pode trazer essa renovação para mim. Amém? Nós vamos caminhar nessa palavra de hoje então. Tem um autor sul-coreano, ele é chamado, um nome que é difícil, Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele é um livro bem técnico, eu li esse livro rápido. E são muitas informações, mas você que gosta e quiser ler, você que gosta de leitura, se aprofundar, então ele traz várias abordagens importantes, mas algo que chamou a minha atenção é que ele fala sobre uma sociedade do desempenho. Ele fala sobre isso, que nós estamos hoje vivendo numa sociedade do desempenho, da performance, o quanto eu consigo apresentar de resultado, para que eu seja aceito, incluído, aprovado, reconhecido, não é? Então eu tenho que aparecer, eu tenho que estar na frente, eu tenho que me mostrar, e quanto mais isso acontecer,
Só que as pessoas estão se esquecendo que elas estão adoecendo, porque esse não é a vontade de Deus. Deus não está nos pedindo desempenho e performance. Deus não está lá com o livro, chegando para poder saber, olha, Alex, você ganhou 3.415 almas, mas a meta era 4.000, vá para o fogo eterno, preparado para você que não desempenhou bem. É isso que Jesus fala, irmãos. Primeiro, que não sou eu que ganho almas, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha missão é semear, proclamar. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. A igreja primitiva mostra isso com muita clareza. À medida que o evangelho era proclamado, Deus acrescentava as pessoas. Então é Ele que faz isso. Mas por nós vivemos nessa sociedade do desempenho que ele fala nesse livro, sobre a sociedade do cansaço, irmãos, nós estamos vendo essa verdadeira pandemia, o que? Ele chama de doenças neuronais, que são os distúrbios que têm assolado o século 21. Depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, TDAH, já ouviu falar disso? Está sendo falado muito. Transtorno de personalidade limítrofe, olha que nome difícil, hein? Mas tem um nome ainda mais difícil, borderline. Já ouviu falar de borderline? Não é? E eu falei na última palavra um pouco sobre síndrome de burnout, que está mais ligado à questão do trabalho, que hoje tem até um CID para isso. E muitas pessoas estão sofrendo desses distúrbios por causa da sociedade que nós vivemos. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa comunicação generalizada e essa superinformação, irmãos, elas estão ameaçando todas as forças de defesa humanas. Já parou para pensar isso? Uma pesquisa, preste atenção nisso, olha, atenção aqui, ó. Presta atenção nisso. Uma pesquisa de 2018 disse que um adolescente hoje de 13 anos já recebeu informação igual ao seu bisavô durante toda a sua vida. Então vamos lá. Irmãos, então essa comunicação generalizada e essa superinformação, elas estão ameaçando o quê? Todas as nossas forças de defesa. Como pode um adolescente de 13 anos receber mais informação, a pesquisa fala mais informação do que o seu bisavô recebeu ao longo da vida inteira? Isso pode fazer bem? Você acha que isso pode fazer bem? E nós podemos simplesmente nos conformar com isso, porque é o mundo que nós vivemos hoje, é a realidade que nós vivemos hoje. Preste atenção, irmãos. Sei que o calor está grande aí, mas vamos lá, porque essa palavra é muito importante. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu sei que o Espírito Santo quer transformar a sua maneira de viver. Ele quer mudar os seus hábitos, a sua maneira de ver as coisas, com a ótica de Jesus, aprendendo com Ele. Então essa realidade não pode ser aceita por nós, irmãos, com naturalidade, como algo normal do século. Isso tem que entender, é normal, isso vai acontecer, irmãos. Isso não pode ser normal. E esse excesso de informação sobrecarrega completamente, e não há força de defesa humana que consiga resistir isso. Por isso nós temos visto um surto de crianças e adolescentes depressivos.
porque nós, pais, não conseguimos controlar as telas, as malditas telas. Hoje a gente estava na roça lá, que a gente vota lá, eu peguei o meu menino mais novo com a minha sobrinha, brincando de celular dentro do quarto. Eu só não quebrei o celular porque eu não sou bobo, porque custa caro, eu ia ter que comprar outro. Falei com eles, larga esse celular agora e vai correr e brincar, pelo amor de Deus. Vai correr no meio do mato, vai pisar na terra, vai brincar. Irmãos, isso é muito forte, porque é difícil para nós pais, e para todo mundo, e nós inclusive também, né, como adultos, isso aqui, saber controlar, saber entender o limite, saber dizer não. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Então olha, vocês concordam comigo que esse excesso de informação é uma violência que é gerada dentro de nós? Isso não é natural, não é natural, não pode ser natural. Então esse super desempenho, essa super informação, não é? Essa superprodução que hoje assola não é natural, provocando o quê? Esgotamento, exaustão e uma fadiga, que não são respostas naturais do corpo, mas elas estão sendo um sinal dizendo, olha, você precisa se reequilibrar, as coisas não estão indo bem, e esse não é o ritmo que eu escolhi para vocês viverem, e vocês precisam tomar uma decisão, ou vocês vão continuar dessa maneira. Irmãos, eu tenho um testemunho pessoal, Durante muitos anos da minha vida, eu fui dependente de medicamento para dormir. E esses antidepressivos, esses anti-ansiolíticos, na verdade, né? Tarja preta, eles na verdade, eles fazem uma função de como se fosse um interruptor. Eles desligam o seu cérebro. Por quê? Porque você está tão sobrecarregado, porque você está tão ansioso, com tanta coisa que você está vivendo, que você precisa de uma droga para dormir. Eu vivi isso durante 5 anos da minha vida, dependente de um medicamento, porque a sobrecarga de trabalho, a pressão, e tudo que vinha sobre a minha cabeça, eu não aguentava, então eu não dormia, se eu não tomasse o remédio. Era desesperador, irmãos, era desesperador. Quem faz isso, não precisa levantar a mão, mas é a realidade de muitas pessoas, irmãos. Tem que tomar um medicamento para dormir. Um dia que eu tive uma gripe muito forte, precisei tomar 5 injeções, não estava conseguindo mais tomar tanto medicamento. Eu peguei o remédio na minha mão assim, segurei ele na minha mão, e o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Ele falou assim: Alex, venha e aprenda comigo a descansar. Eu me lembrei do Salmo 4. O que diz o Salmo 4, irmãos? Verso 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Ele falou comigo: amasse esse comprimido agora, jogue tudo no lixo. Eu estou curando o seu sono hoje, eu estou restaurando o seu sono hoje. Eu amassei aquele comprimido naquele dia, graças a Deus, há bastante tempo atrás, amassei aquele comprimido, joguei aqueles remédios fora, deitei na minha cama, nunca dormi uma noite como aquela. E depois daquele dia, nunca mais tive problema para dormir. Deus me ensinou algo naquele dia, irmãos, a confiar nele, e a descansar nele, a não levar problemas para esse lugar, que é o lugar onde a gente deita para dormir e descansar.
e repousar. Mas sabe o que é isso, irmãos? São essas pressões, são esses distúrbios que têm assolado, e muitas vezes nós achamos isso natural. Vocês têm que entender, é a realidade do tempo. Paciência. Paciência não, irmãos. Paciência não. Agora, se você quiser continuar desse jeito, continue a viver no ritmo disfuncional do mundo, e não queira aprender aquilo que Jesus quer te ensinar, a tomar uma decisão. Deus começou a mudar os ritmos da minha vida. Deus começou a me movimentar, a tomar decisões necessárias e fundamentais para a minha vida. Deus naquele dia assim, Ele curou o meu sono, porque eu sempre tive problema para dormir desde criança. Desde criança eu tinha um problema crônico para dormir, desde criança. Eu tinha muito medo, muita dificuldade para dormir. Eu lembro que as pessoas, meus irmãos, dormiam rápido, e eu ficava ali acordado, criança. E saía no escuro para o quarto dos meus pais, pegava um colchão, arrastava e colocava do lado e dormia. Irmãos, aquele dia Jesus veio e falou assim: olha, eu vou curar hoje o seu sono. Hoje o pessoal na minha casa fica brincando comigo, porque, olha, se eu não dormia de noite, eu nunca dormi de dia. Nunca dormi de dia. E sinceramente, se eu encostar nessa cadeira um pouquinho mais inclinado, eu vou dormir. Eu vou dormir. Aonde eu deitar, em lugar que eu deitar, eu vou dormir. Deus curou o meu sono. Mas Ele começou a me ensinar: se você continuar vivendo no ritmo que você está vivendo, essa doença vai voltar. Isso vai te assolar. Mude a sua maneira de viver. Mude os seus hábitos. Tome decisões. Sabe o que acontece, irmãos? O problema de tudo isso é que as pessoas, elas têm vergonha. Eu tinha vergonha de mostrar o remédio tarja preta. Sabe aquele que você entra na farmácia e não pode encontrar com ninguém? Já pega o remédio e coloca ele dentro do bolso? São as loucuras que nos tomam, irmãos. Eu tinha que ter vergonha de outra coisa. Vergonha na cara. De buscar mais a Deus. As pessoas do mundo inteiro estão consumidas e sobrecarregadas por essas pressões. E olha, e elas estão sofrendo em silêncio. É um sofrimento em silêncio. Pela dor de tentar desesperadamente o que, olha a realidade do mundo de hoje, se você não vai concordar comigo. Fazer tudo agora e com perfeição. Não é o que o mundo está dizendo para você fazer? Fazer tudo agora e com perfeição. É essa sociedade do super desempenho, da performance. Como eu disse na última palavra, as crianças hoje, elas estão com dificuldade de encontrar tempo para brincar, porque os pais estão colocando elas em tantas coisas, que elas não têm tempo nem para brincar. Irmãos, é loucura. Preste atenção no que o Espírito está falando conosco, naquilo que o Senhor está trazendo para a igreja nesses dias, para que nós possamos viver pela verdade da palavra de Deus e mudar a nossa vida. Irmãos, não tem jeito, isso vai encurralar as pessoas, isso vai prender as pessoas em uma garra fatal. Por quê? Porque o mundo é estressante mesmo. E olha, o mundo não vai mudar. Não vai. Pelo contrário, ele vai piorar. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Então você e eu podemos tomar uma decisão. Senhor, se o mundo não vai mudar, e se ele vai piorar, eu quero mudar. Porque eu não vivo pela direção desse mundo, mas eu vivo pela direção de Deus. Eu vivo pela direção do Espírito Santo. Amém? E aí vem a situação que eu preciso começar a fazer escolhas. Pequenas escolhas muitas vezes no meu dia a dia.
mas que vão fazer, irmãos, uma diferença brutal na nossa vida. Eu preciso aprender a separar o que é essencial do que não é essencial. Irmãos, isso é muito sério. E para tomar decisões, nós precisamos muitas vezes ter o quê? Coragem. Coragem. Eu não estou falando de insensatez, mas eu estou falando de coragem. Porque quando Deus te manda tomar uma decisão e Ele te orienta sobre isso, não tenha medo, porque Ele vai cuidar de você. Ele vai te ajudar, Ele vai fazer com que você possa se alinhar àquilo que Ele está fazendo. Eu disse para vocês um exemplo na última vez, uma pessoa reclamando comigo, que não conseguia participar da vida da família, não conseguia participar da igreja, não conseguia se envolver em nada, porque ela trabalhava de turno à noite e não conseguia fazer isso. Eu falei, irmão, você tem uma escolha, continue nesse emprego, e continue desse jeito, ou tome uma decisão e mude de emprego, porque não tem só esse. Ou você sabe fazer só isso? Então nós temos a opção de tomar decisões ou não, e de continuar da mesma maneira que eu estou. Mas aí vem aquela situação, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e começa a viver muita coisa, mas você está doente, e você está adoecendo a sua família inteira, e se você não tomar uma decisão, seja no trabalho, seja na sua vida, na sua casa, decisões pequenas, irmãos, você vai continuar do mesmo lugar que você está, e com a piora do mundo, a sua tendência também é piorar, como as pessoas estão piorando. Você tem percebido isso? Ou será que só eu estou percebendo isso? Jesus. Senhor, me ajuda. Jesus está nos chamando a nos colocar em jugo com Ele. Não é isso mesmo? E a seguir os seus ritmos. Senhor. Esses ritmos que Jesus está nos chamando a seguir, eles sempre vão nos conduzir ao que é essencial na nossa vida. E sabe o que é essencial? É o que verdadeiramente importa. Nós falamos que Deus importa para nós, não falamos? Mas quanto tempo nós nos dedicamos a Ele? Nós falamos que a nossa família importa para nós, não importa? Não falamos? Quanto tempo nós nos dedicamos a ela? Nós falamos que o reino de Deus importa. Quanto tempo temos nos dedicado a isso? A missão de Deus importa. Quanto tempo nós temos dedicado a participar daquilo que Deus está nos chamando para fazer? A volta de Jesus importa. Mas o que eu tenho feito? Mas nós, como muitas pessoas, entretanto, caímos na armadilha que o mundo está dizendo, porque o mundo está dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer tudo, tudo é importante, e você tem que dar conta de fazer tudo, então você precisa fazer tudo, tudo é importante, e você tem que dar conta de fazer tudo. É essa mentalidade que o mundo tem disseminado, que o sistema maligno, dominado por Satanás, tem disseminado, e é isso que tem provocado esgotamento. É isso que tem provocado esgotamento e tanta superficialidade que nós temos visto hoje. Então vamos lá para essas verdades fundamentais. Será que a Bíblia fala e o ritmo de Jesus fala que eu preciso fazer tudo? Responde. Será que Jesus está falando que você precisa fazer tudo? Responda. Não. Está com medo, irmão? Vou perguntar de novo. Será que o ritmo de Jesus te leva a fazer tudo? Não. Então eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho fazer o que Deus manda fazer, e aquilo que Ele não manda fazer, eu não vou fazer. Tudo é importante? Tudo é importante? Tudo é essencial? Tudo?
Não. Tudo no grego é tudo, tá, gente? Vou explicar na palavra original aqui. Não, irmãos. Não. O que importa? Somente o essencial importa. Valorize o que Deus valoriza. Valorize o que está escrito aqui para você fazer. Isso importa. Deus importa, a família importa, o cuidado com você importa. Eu consigo dar conta de tudo? Responde aí. Não. Ao contrário disso, você deve fazer uma pergunta: do que eu posso abrir mão? Do que tem me sobrecarregado? Isso vai te ajudar a discernir as suas prioridades. Então são essas pequenas escolhas, irmãos, e são essas que moldaram a vida de Jesus. Você quer que eu cite o exemplo de Jesus? Vamos lá, para a gente falar do texto de Jesus, porque Jesus não apenas falava, ele falava: olha, vocês podem seguir o meu exemplo. Paulo já dizia isso, né? Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Pode me imitar, pode fazer o que eu faço, porque eu estou fazendo o que Cristo me mandou fazer. Eu estou seguindo o exemplo dele. Amém? Olha o texto de Marcos 1, 35 a 38. Aqui, Jesus está dizendo uma sequência de não. Jesus está dizendo não, misericórdia, pastor. Jesus está dizendo não. Heresia. Jesus, o grande, que tem um grande coração de compaixão, está dizendo não. Vamos ver Jesus dizendo não. Jesus está fazendo exatamente o que é necessário fazer. Jesus recusa a atender às expectativas da multidão. Olha o texto aí. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Olha que legal, hein, gente? De madrugada, hein? Oração matinal aí, ó. Aproveito para falar da oração matinal. Seguiu o exemplo do mestre, não é mesmo? De madrugada, quando ainda estava escuro, então era de madrugada mesmo, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Opa! Cadê você, Jesus? Olha o mineiro falando com ele. Cadê você, Jesus? Jesus respondeu: vamos para outro lugar. Opa, como assim, gente? Está todo mundo procurando ele, a multidão está procurando ele, mas tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que precisam ser libertadas. O que Jesus está falando? Ele se recusa a seguir as expectativas humanas. E ele fala: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus não cedeu à pressão da multidão. Ele não cedeu à pressão para fazer aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. Comece a aprender com Jesus, irmãos. Comece a aprender com ele. Jesus, eles estão te procurando. Puxa vida, o senhor saiu para orar? Tem tanta gente para ser curada. Vão para outro lugar. Mas e os doentes daquele lugar? Vocês estão prestando atenção, irmãos? Será que isso não importava? Irmãos, existem prioridades, e nós precisamos aprender isso. João 6,15, olha outra passagem bíblica que Jesus fala. A multidão estava forçando para que Jesus fosse o quê? Se tornasse seu rei. Olha que tentação, hein? Querem te tornar rei. Olha a atitude de Jesus. João 6,15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força. Opa. O que ele fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte.
Jesus sabia que proclamá-lo rei naquele momento não era os planos de redenção do Pai. Às vezes, irmãos, dizer não envolve até rejeitar boas oportunidades, não é mesmo? Para pensar um pouquinho aí. Principalmente se essas oportunidades te afastam do propósito de Deus. Guarda isso. Outra passagem que Jesus nos ensina, Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Jesus está ensinando a escolher, priorizar tempo com o Pai. Olha bem, à medida que a fama de Jesus crescia, as multidões o quê? Seguiam Jesus, para ouvir os ensinamentos dele, para ser o quê? Curadas. Então Jesus tinha uma alta demanda, tinha uma multidão o tempo todo atrás dele, para ser curado. Olha o que está dizendo o texto. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Agora, hein? As multidões iam até ele para o quê? Ouvir os seus ensinamentos e serem o quê? E o que Jesus fazia? Retirava-se para lugares solitários e orava. Aprender a priorizar aquilo que importa. Jesus curou no seu ministério, irmãos? Sim ou não? Sim. Ninguém curou mais do que ele. Ninguém operou tantos milagres do que ele. Ninguém teve tanta compaixão como o nosso Cristo. Mas entenda que ele está nos ensinando algo importante. Era necessário ele sair daquela agitação e buscar o coração do Pai, para que ele pudesse o quê? Renovar a sua alma, para conseguir continuar firme nos planos de Deus. Mas eu não digo não para ninguém. Eu não digo não para ninguém. Estou te mostrando que o próprio Jesus disse. Então não se sinta mais espiritual do que Jesus, tá? Não se sinta mais espiritual do que Ele. E Ele é o varão perfeito. Ele não cometeu pecado. Então não acho que você é tão espiritual assim, que você não pode dizer não para aquilo que te afasta, que tira desse lugar de dependência o seu coração de Jesus. Então é isso que ele fazia. Jesus sabia a importância de se afastar daquela agitação e de dedicar tempo. E a última coisa, aqui, Jesus ele escolhe a não ir para Jerusalém prematuramente. Olha que decisão importante, irmãos. João capítulo 7, verso 1 ao verso 9. Mas eu vou ler só o 8 e o 9, por causa do tempo aqui. Depois você pode ler em casa. Vocês vão ver que há uma pressão familiar. Os irmãos de Jesus pressionam Jesus para que ele pudesse ir para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. Eles queriam que o seu irmão se mostrasse em público e que se tornasse mais conhecido. Olha o que Jesus responde para os irmãos dele: vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Irmãos, são decisões que nós tomamos. Aquela decisão afetaria o plano de Deus, o propósito de Deus, a missão que Jesus tinha para cumprir. E ele precisa dizer não a uma coisa que aparentemente era boa, inofensiva, a fama, ser conhecido. Jesus disse: olha, vão vocês, eu não vou. Não é ainda a hora oportuna para que eu possa ir. Jesus ele não cede à pressão familiar. E ele vai esperar o momento certo de Deus para poder subir a Jerusalém e para poder cumprir aquilo que ele foi chamado pelo Pai para fazer.
a morrer na cruz, a entregar a sua vida no Gólgota, por mim e por você. Então aprenda aqui lições práticas. Eu vou terminar em alguns minutos. Eu peço um pouquinho só de tolerância para vocês. Eu estou terminando. Irmãos, aprenda a dizer não para demandas que te sobrecarregam. Aprenda a dizer não. E eu estou citando o exemplo de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que Jesus, ele não se importava. Pelo contrário, como eu disse, ele é o padrão máximo de tudo que você pode pensar. Ele é o padrão máximo de tudo. Mas ele está nos mostrando. E se ele como homem está nos mostrando, ele que é o homem perfeito, o que nós precisamos fazer, aprender com ele, e a dizer não a demandas que nos sobrecarregam. E vão nos tirar muitas vezes do foco. Jesus sempre prioriza a comunhão com Deus, sempre prioriza a oração, sempre prioriza a oração, começar na oração, de madrugada, ele se retira para orar, ele está buscando a comunhão com o Pai, e ele sai desse lugar abastecido, para quê? Para curar, para libertar, para restaurar, para ensinar. Não é o ministério de Jesus? Amém, irmãos? Mas ele como homem nos mostra que ele precisava ser reabastecido. E você, ser espiritual, acha que não? Entende isso? Jesus nos mostra com seus exemplos que recusar caminhos fáceis, que não estão nos planos de Deus. Recuse atalhos, caminhos fáceis. Vamos, Jesus, para Jerusalém, está na hora, vamos lá, está na hora. Uma pressão familiar em cima, está na hora de você fazer isso, está na hora de você tomar essa decisão, está na hora de você fazer isso, mudar. Irmãos, cuidado, recuse caminhos que são fáceis, que não estão nos planos de Deus, amém? Eu vou terminar, nos minutinhos finais aqui, falando sobre o verso 29 de Mateus capítulo 11, onde ele nos ensina a aprender com seu exemplo de mansidão e de humildade. Eu não vou ter tempo de falar, porque o tempo que já estourou, mas eu vou falar para vocês, para que vocês possam se aprofundar nisso, pesquisem, busquem. Olha, Jesus está mostrando que ele seguia um ritmo. Venham e aprendam, tomem sobre vocês o meu jugo, e o que? Versículo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele está mostrando dois atributos aqui, fundamentais, irmãos, que norteavam a sua vida, que levavam ele a esse ritmo, a viver nesse ritmo. A mansidão e a humildade, elas são chave para que nós possamos encontrar descanso para as nossas almas, porque na sequência ele disse, e vocês encontrarão, se vocês tomarem o meu jugo, que nós já aprendemos na palavra anterior, e se vocês aprenderem de mim, com os meus exemplos, porque eu sou o manso e eu sou o humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Mansidão, irmãos, é a palavra praus, que significa atitude de gentileza, autocontrole, ausência de violência ou arrogância. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, mansidão não é fraqueza ou passividade. Mansidão é força sob controle. O manso não reage com agressividade e nem busca a sua vontade pela força, mas ele é dependente do poder de Deus. Ele é confiante nesse poder. E humildade, a palavra é tapeinos, que significa abaixar-se, ser modesto, considerar a própria posição diante de Deus e do próximo. Significa, em palavras simples, reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. Amém? E não das nossas próprias habilidades.
significa considerar uma dependência total de Deus e uma disposição em servir os outros e de colocar as necessidades dos outros acima da minha. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, a gente vai ver isso exatamente na vida de Jesus. Porque a Bíblia fala que ele se humilhou. E ele foi humilde até o ponto de obedecer até a morte de cruz. É isso que nós vemos. Versículo, sequência, parece que é o versículo 8. Isso. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. É considerar os outros. Você acha que Jesus estava indo para a cruz pensando nele mesmo? É porque ele não tinha nada para fazer, ele foi para a cruz? Irmãos, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, a mansidão, que é força sob controle, e a humildade, que é uma dependência completa de Deus, e de considerar as necessidades dos outros mais importantes do que a minha. Amém? Isso são chaves para que eu possa encontrar descanso para a minha alma. Amém? E eu termino aqui, guarde isso. Vamos lá. Para a gente resumir. Primeira coisa, se coloque em julgo com Jesus. Fale aí. Se coloque em julgo com Jesus. Amém? Primeira coisa, aprenda a dizer não para o que não é essencial. Aprenda a dizer não para o que não é essencial, para aquilo que realmente importa. Terceira coisa, desfrute o descanso verdadeiro. Você sabe aquela pessoa que quer chegar num destino e ela esquece de desfrutar a viagem? É assim que as pessoas estão vivendo, irmãos. Elas estão querendo desfrutar o destino, mas se esquecendo de desfrutar a viagem. Você já saiu daqui, por exemplo, para pegar uma estrada, para ir para um lugar, para uma praia, e parece que aquela estrada ali é só uma tormenta para você. O bom é quando chega na praia, né? Realmente não é ruim não, é bom mesmo, mas a viagem também é maravilhosa. Aprenda a desfrutar. Aquele que encontra descanso em fazer junto com Cristo, aquele que aprende com Ele, que é o mestre por excelência, essa pessoa vai desfrutar o verdadeiro descanso. E por último, viva com mansidão e com humildade. Sabe por quê? Porque quando você vive com mansidão e humildade, você se alinha com o coração do próprio Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpa ter passado esses minutos aí. Irmãos, tome uma decisão na sua vida. Quais decisões você já pode tomar agora? Não fique no lugar que você está de passividade. Não fique da maneira com que você está. Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero desfrutar esse descanso. Eu não quero fazer com as minhas forças. Eu não quero fazer pela força do meu braço. Irmãos, tome uma decisão séria, que vai afetar não somente a sua vida, mas a vida da sua família inteira. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, sobre a verdade do descanso, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo em um mundo onde a sobrecarga tem imperado, Senhor. Onde nós temos visto um ritmo, Senhor, alucinante e disfuncional. E o convite é para que nós possamos seguir os ritmos de Jesus. Para que nós possamos, Senhor, trabalhar em parceria com Ele. E enquanto trabalhamos com Ele, nós descansamos simultaneamente. Enquanto nós trabalhamos com Jesus, nós descansamos a nossa alma.
nós reabastecemos. É um reabastecimento contínuo e constante quando nós fazemos com Jesus. Porque nós não vivemos com essa sobrecarga do desempenho. Nós não vivemos com essa sobrecarga, Senhor, que tem, Senhor, pressionado as nossas vidas, a nos mover nesse ritmo infernal. Deus, eu me movo pelos ritmos de Cristo. Senhor, me ensina a cada dia a tomar decisões que vão afetar diretamente os meus hábitos, a minha maneira de ver, de viver e de tocar, ó Pai, essa terra, como Jesus fez, quando Ele estava aqui conosco, como homem. Então, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que haja um despertamento em nossos corações. Alinha-nos, Deus, ao seu coração e a seguir os seus ritmos, a fazer a sua vontade. Eu não preciso fazer tudo. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor me manda fazer. Eu não preciso apresentar nada para o Senhor para ser amado. Eu sou amado antes que o mundo existisse. A palavra fala que enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor já nos amou de maneira furiosa. Eu não preciso fazer nada para ser aceito pelo Senhor. O Senhor já me ama incondicionalmente. Eu sei quem eu sou filho amado de Deus. Eu vivo para a glória do Pai. E essa verdade sobre o descanso vai começar a afetar não somente a minha vida, mas a minha família, a igreja do Senhor, ó Pai. E vai afetar as pessoas desse mundo que vão olhar e vão fazer, e vão pensar o que eles estão fazendo. Como eles estão vivendo. Porque eles estão vivendo dessa maneira. Eu também quero desfrutar desse descanso. Eu também quero desfrutar desse descanso. Então eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas famílias aqui. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração, e o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão. Deus, em nome de Jesus, e que esse convite de Cristo seja algo que vai nos movimentar do nosso lugar, em direção àquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas nesses dias, Pai, nesses dias. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pelos visitantes que chegaram aqui pela primeira vez, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente a vida deles. Senhor, eles são muito bem-vindos nesse lugar, que o Espírito Santo possa ter ministrado profundamente a sua palavra no coração deles também. Que o Senhor possa nos guardar nessa semana, e nós colocamos tudo em Tuas mãos, Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos.